Idade, vídeo anterior, pra não ficar muito longo, eu não gosto muito de fazer lives. Eu não me habituei ainda, apesar de alguns tempos usando a plataforma, então eu não me identifiquei ainda fazendo lives. Então eu gravo sempre, eu gosto mais de vídeos. Eu publico, eu corrijo, alguma coisa desse tipo. Eu gosto muito de rever minhas coisas para poder até os áudios, eu gosto de reouvir, analisar bem as minhas atitudes. E a minha fala também é escrita. Eu gosto muito de me corrigir, de me melhorar. Mas quando a gente fala em grande tribulação, a gente prega sobre o arrebatamento. Tem pessoas que acham que o arrebatamento é separação de crente. Ainda bem que eu não vou ver mais os crentes gritando nas ruas, pregando. Ainda bem que eu não vou ver mais crente por aí batendo nas portas. Mas na verdade o arrebatamento é o livramento da grande tribulação. A terra ela vai viver algo tão terrível como se nunca viveu. E a gente está presenciando isso. Você acha que Teherã, você acha que Israel gosta de viver em guerra e gosta de provocar e promover a matança de civis, de crianças, escola? Você acha que esse povo tem prazer nisso aí? Não, eles estão defendendo o território, mas assim, isso é reflexo do que vai acontecer por todo mundo. Isso é um grande espelho do que vai acontecer por toda a humanidade. Mas, James, porque Deus não é vida? Porque muita gente não quer cultuar. Não é porque Israel não está cultuando, o Irã tem as crenças dele, mas será que Deus está aceitando? Porque ninguém deve empurrar a sua cultura para Deus. Deus não é Deus de cultura, Ele é Criador dos céus e da terra. Mas a humanidade tem se desenvolvido de uma forma que não quer mais rever a sua maneira de cultuar. Não. Pessoas que querem criar liturgia, enfim, diferentes. Então, tem gêneros aprovando, com gêneros e criando templos e igrejas de pessoas, enfim, que usam versículos isolados de personagens bíblicos para aprovar a ideologia de gênero nos dias atuais. Incrivelmente que tem pastores, pastoras, estão do mesmo sexo, pregando legalidade bíblica para as suas ações pecaminosas, que é abominável aos olhos do Senhor. A Bíblia diz isso. Então esses versículos que Deus abomina a efeminação não são pregados, citados nesses lugares. Então, pega-se palavras de texto solto sobre amor ao homem. Deus ama, é claro. Mas o fato de Deus amar não é aprovação. Olha só, Deus ama seu filho, não ama? Deus amou Jesus. O que foi que aconteceu com Jesus? Jesus Cristo no Getsêmani, lá na cruz do Calvário. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus viu ali aquele momento, Jesus Cristo se sentiu só porque o pecado da humanidade fedia as narinas do Senhor. Era o momento que o Senhor levou sobre si, sobre os seus ombros, nossos pecados, nossas dores. Jesus Cristo se sentiu só. Então, Deus ama Jesus, amou, ama, sim, mas Deus permitiu que Jesus Cristo viesse e morresse por mim e por você, pela humanidade, para que desse acesso ao homem e a Deus. Isso é amor. Então, Jesus Cristo sentiu dor, sofreu, foi preso, humilhado, açoitado, cuspido pelo homem natural, pelo homem pecador. Aí Deus permite, por amor, que seu filho passe por esse processo. Isso é amor. Permitiu por amor que Jesus Cristo, seu único filho, morresse, sofresse, sangrasse até a sua última gota de sangue e até água. Ao invés de cuidar de Jesus Cristo, deram uma esponja molhada ou ensopada ao vinagre. E ainda assim depois enfiaram uma lança nas suas costelas para saber se tinha consumado. Deixa eu ver se eu matei mesmo o Messias. Então, isso é amor. Então, quando Deus fala de amar, não quer dizer que vai aprovar pessoas do mesmo gênero casando. Enfim, isso aí eu não quero falar. Mas os escândalos estão sendo demais. A humanidade está ficando atordoada. E que é Jesus salvando? O Salvador. Que é o Senhor como Salvador? É salvar a humanidade da ira de Deus. Porque quem ficar aqui depois do arrebatamento vai passar pela tribulação. Aí é onde as pessoas vão ver e vão se interessar pela vida cristã, pela vida bíblica, viver em santidade. Por quê?
Haverá santos depois do arrebatamento. Porque as pessoas vão abrir mão das suas loucuras sandices de gênero, as suas loucuras pecaminosas. Isso não é um acaso de gênero, de pessoas. Não. É uma generalização do pecado. E as pessoas vão se dar conta de que o que fizeram de tão errado, que vão procurar viver em santidade, vão abrir mão de tudo aquilo que viveram antes do arrebatamento. Então a salvação é arrebatamento. Arrebatamento é livramento da grande tribulação, porque haverá um tempo em que Deus dará o controle da humanidade em totalidade a Satanás. Satanás ele vai reger o mundo através do anticristo. E muita gente vai padecer. Ah, mas eu vou aceitar o chip e depois eu engano o sistema. Quem aceitar o chip já vai ser ferido por Deus por um período de tempo. A Bíblia diz em Apocalipse que vai receber chagas. Vai ser ferido de chaga aqueles que receberam o chip. Porque ao momento que recebe o chip, está pactuando com Satanás. Está vendendo a sua alma a Satanás. Isso por um prato de comida. Isso por uma água potável. Isso por uma energia. Isso por um acesso à internet. Isso por um acesso ao atendimento público, hospitalar, educativo. Isso por um ir e vir, por o direito de comprar e vender. Aí tem muita gente achando que pode enganar o sistema do anticristo. O sistema do anticristo não vai ser enganado, porque o próprio Deus se encarregará de dar a cada um a medida da sua escolha. Aquele que ainda assim perseverar, não aceitar, resistir à fome e à sede, resistir ao abandono, resistir uma vida de andarilho que não terá direito a casa, comida, nada, não terá direito a comprar e nem vender. Aqueles que não aceitar o sistema do anticristo é mesmo que assinar sua sentença de morte. Então não tem como enganar o sistema. E não terá como sobreviver rejeitando o sistema. Daqui a pouco os bancos eles fecham as contas. Todo o dinheiro que tem lá reservado, esses avarentos, essas pessoas que têm amado o dinheiro acima de tudo, vão perder e vão ter que se vender a sua alma para ter de volta o acesso às suas contas bancárias. Isso não é difícil para o sistema. E o que é que vai acontecer? Se muita gente não está resistindo agora, vai resistir depois. Eu prefiro acreditar no arrebatamento como livramento dessa situação. Eu prefiro ver como cristão, não olhar para os escândalos. Me afastar de quem gera o escândalo do que compactuar com quem promove o escândalo. Eu prefiro ser um separado de Deus. Ah, é fechado. Eu prefiro me fechar para o mundo do que abrir-me para Satanás. Quero que as portas do céu se abram para mim. Eu quero que o Senhor abra os celeiros, abra as portas do céu para mim. Mas enquanto isso, eu viver aqui, eu vou viver fechado para o mundo. O amor ao próximo não significa provar os erros do próximo. Deus, ele ama o mundo. Mas olha o que ele fez pelo mundo. É bom que nós venhamos a despertar e saber que a tribulação está chegando. Nós somos pré-tribulacionistas. A igreja ela não ficará aqui na grande tribulação. A igreja ela não participará, mas ficará na tribulação aqueles que estão dentro da igreja, mas com o pé no mundo. Pastores, quero dizer mais algo. Pastoreio é só aqui, tá? Todo obreiro é só aqui. Lá no céu haverá um pastor, ele, o pastor, que deu a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida pelas ovelhas. Ele não viveu das ofertas das ovelhas. Ele não arrancou o dinheiro das ovelhas. Ele não subtraiu tudo das ovelhas. Muito pelo contrário, ele deu tudo pelas ovelhas.